O batepapo@.com, hoje, Alex Cardoso, tio Alex, né? Na Semana da Arte em Nascer. Por que eu escolhi você para essa semana especial da palavra nascer? Porque você é um tio, né? A gente vai falar mais sobre você, sobre a sua vida, mas porque eu quero saber, Jefferson Reis entrou aí, eu quero saber o que significa nascer para um tio de educação infantil. O que é nascer? Então, vamos lá, boa noite a todo mundo, boa noite a você, Maurício, boa noite a todos que está aqui com a gente. A palavra nascer, né, dentro da educação, eu sou tio por quê? Eu sou um professor de educação infantil e dentro do meu universo, dentro do universo que eu trabalho com as crianças, é muito difícil ter um aluno, né, a minha faixa etária gira em torno de 6 anos, né, 5, 6 anos, meus alunos, então é muito difícil alguns deles me chamarem de professor. Então é sempre tio Alex, e isso é normal dentro da educação infantil. Enfim, então a palavra é uma palavra, né, bem forte, né, nascer, porque dentro da educação infantil e para o mundo do tio Alex, nascer significa todo dia que eu chego dentro de sala de aula, a minha turma, né, de 20, 25 alunos, ela praticamente nunca é a mesma, porque a criança está sempre evoluindo, está sempre se desenvolvendo dia após dia. Então, ela literalmente, essa palavra cabe muito dentro desse contexto, desse mundo da educação infantil. Então, para o tio Alex, a palavra nascer é literalmente nascer mesmo, todos os dias, com uma turma nova, com alunos novos, com conhecimentos e aprendizagens novas, porque a gente aprende muito com eles. Então, eu acho que é por esse caminho, né? Tem várias outras definições dentro desse universo, né, da educação infantil, mas tendo uma síntese bem rápida, né, para o nosso tempo, eu acho que seria isso. Nascer é uma coisa bem forte, uma palavra bem forte que determina e denomina muito bem essa parte da educação infantil. Todos nós nascemos e renascemos trabalhando com a educação infantil, né? Muito bom. Que bom, que bom. Agora você tem como resumir isso tudo num sinônimo, ou seja, numa palavra só. Um sinônimo disso tudo que você disse para o termo nascer. Satisfação. Satisfação. Está anotado. Agora vamos começar o batepapo.com. Alex Cardoso, tio Alex, o divo, porque estou na semana dos divos. Bate papo com alguns divos e você é um divo dessa semana. Jefferson, ser chamado de tio, eu amo. Sim, professor Jefferson, é isso. Jefferson Reis. Outro professor também que semana que vem vai estar comigo. Bacana. Vamos lá, vamos começar o bate-papo e vamos começar do início. Alex Cardoso, quando Sim. E onde você nasceu? Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu nasci em Marechal Hermes, zona norte do Rio, né? Então, eu sou carioca, meus pais são campistas, né? Na verdade, meu pai é carioca, minha mãe campista, e minha mãe veio é uma cidadezinha do interior de Campos, era um distrito, né? São Francisco, hoje em dia é uma cidade, São Francisco do Itabapuana, mas antes de ser cidade era São Francisco de Paula, era um distrito de Campos. E então minha mãe veio de lá, ela veio para cá com 18, 19 anos e tal, conheceu meu pai e tá aqui, eu aqui já com mais de 20 anos, né, de idade. Então, que legal. Minha naturalidade é carioca, sou do Rio de Janeiro. Boa noite a todo mundo que está entrando. Cleine, Francidélia, Gomes. Sejam bem-vindas, meus amores. Lindonas. Bom, então você é do Rio de Janeiro, a tua mãe veio de Campos, né? Da área de Campos de Goytacazes. Que legal. E você nasceu aí no Rio, mas quando? Ou aonde você nasceu? Você lembra? Sim.
Então, tem um hospital que fica em Marechal Hermes, eu não sei o nome do hospital, por incrível que pareça, mas foi em Marechal Hermes. Eu nasci em 1 de julho de 1974. Tem Oh. alguns meses, né? Já tem alguns meses. Então, É. eu tenho 46. Eu ainda sou um moleque. Você só é um ano mais velho que eu, então você só é um adolescente. Eu sou um Você moleque. tem que me chamar de tio mesmo. Um ano. Vamos lá. E como que foi a sua infância em Marechal Hermes? Então, minha infância ela não foi em Marechal Hermes. Eu morei muito tempo na Pedra de Guaratiba, onde eu moro hoje em dia, né? Quer dizer, muito tempo não. Desde que eu nasci até os meus 3 anos de idade. Dos 3 anos de idade, eu saí de Pedra de Guaratiba e eu fiquei durante uns 2 anos num colégio interno. Um colégio interno que tinha na Ilha de Paquetá. Né? Minha mãe, eles se separaram e tudo, minha mãe precisava trabalhar e eu ficava nesse colégio interno de segunda a sexta-feira. Aí depois eu saí desse colégio, fui para um colégio interno também, em Engenho de Dentro, se eu não me engano. Né? E depois dali eu fui morar numa comunidade, Nova Brasília, todo mundo conhece, né? Aí eu fiquei ali até os meus 7 anos. Aí dos 7 anos, aí onde eu tive o maior tempo mesmo, eu fui morar em Oswaldo Cruz, na famosa Estrada Henrique de Melo. Aí dos meus 6 anos e 10 meses, vamos botar assim, até os meus 18 anos, eu morei em Oswaldo Cruz. Aí depois voltei para Pedras de Guaratiba, onde eu vivo até hoje, onde moro até hoje. Né? Mas toda a minha infância, assim, minha infância mesmo de colegas, de primário, ginásio, ensino médio, foi tudo em Oswaldo Cruz. Ali, Oswaldo Cruz, Vila Valqueire, Bento Ribeiro, aquela área ali. Que bacana. Caramba, você tem uma memória maravilhosa, hein? Lembrou de tudo Não, com detalhe. tem mais coisas, tem mais coisas. É porque eu estou tentando ser. Não, mas que bacana isso da sua parte, você lembrar de tudo, lembrar da época dos colégios, Sim, lembro. colégios internos. E engraçado que a nossa geração ainda conviveu com isso, né? Sim, Existia o tal colégio interno, que algumas mães eram, né, obrigadas até para ajudá-las, né? Algumas sim, era para sim, ajudá-las, sim. né? E aí você passou por isso tudo, Sim, mas mas como que foi a sua... então, eu tenho uma lembrança muito positiva desses momentos que eu passei nesses colégios. Né? Às vezes, quando tem dinâmicas de grupo dentro da unidade que eu trabalho, né, uma vez por ano, infelizmente por causa da pandemia a gente não está tendo, né, esse presencial, mas quando eu comento com as pessoas, né, algumas pessoas mais chegadas, elas chegam a franzir assim, o rosto, assim, o olhar, como se fosse uma coisa complicada, uma coisa ruim, e não foi. Eu falo colégio interno porque, sim, eu entrava segunda-feira e saía na sexta, às vezes saía no sábado de manhã, né? Então, mas só tenho lembranças boas, eu era muito bem tratado, enfim, não tenho nada que me faça ficar triste por ter ficado em colégio interno durante Sim, esses 2, 3 anos, entendeu? bacana. Então tenho lembranças boas. O Jefferson está dizendo que colégio interno ele tem referências do seu pai, do meu pai, né? No caso, o pai dele. Que Sim, bacana, Jefferson. legal, legal. Sempre é bem legal. E sobre a tua infância ainda, como que era como você vai lembrar porque você é muito bom de memória? Como que era as brincadeiras, a diversão, a alegria, a fase da infância, como que foi nessas lembranças hoje? Como que Então, foi? Narra aí dentro, alguma coisa. sim, dentro do meu primário, né, dentro do meu fundamental, né, da minha educação infantil, né, porque eu fui para lá com 6 anos, onde eu tive todos os colegas, até um desses amigos que eu levei até hoje, ele é padrinho do meu filho. As nossas brincadeiras, elas eram muito voltadas para as brincadeiras que hoje em dia a gente denomina como brincadeiras do interior, né? Tipo, era
soltar pipa, embora eu não seja muito bom de soltar pipa, mas soltar pipa de uma maneira saudável, não como existe hoje em dia, de colocar cerol em linha, enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas era de soltar pipa, de jogar bola de gude, com búlica, né? De ir para a casa do amigo, de passar o dia inteiro na casa do amigo e almoçar, lanchar, e a mãe do amigo tem que te mandar embora porque você já está ali. E eu sou filho único, então eu passei muito por isso. Né? Então a minha infância foi assim, né? Mas eu guardo muita lembrança boa e muitos amigos até hoje dessa época. Já no meu vamos colocar na linguagem nossa, né? Quando eu estudei no ginásio, já no meu ginásio, que hoje em dia já não se fala mais, né? No ginásio eu tive aquela brincadeira mesmo normal, que era de brincadeira de bola, de trocar figurinhas, coisas assim, coisas de carros, peças de coleção, álbuns de coleção de futebol, essas coisas assim. Então a brincadeira preferida mesmo era o futebol de quadra dentro da escola. Né? Não tinha uma brincadeira mais voltada. E o que eu guardo assim, de lembrança é isso. Tinha muito baile, né? Na época era muita discoteca, né? Parece que eu estou pulando uma etapa, não, mas eu tinha, era o quê? Era 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, a gente já ficava oriçado, né? Eufórico para ir numa festinha, era a famosa festa americana, né? Com certeza você lembra, né? Cada um levava alguma coisinha, levava um prato de doce, e tinha mãe, tinha pai de todo mundo, era uma coisa bem saudável, não tinha problema algum. Então eu tenho essas lembranças, né? E era bem legal, enfim, era bom. Ah, saudosa discoteca, isso aí, Jefferson, professor Jefferson. Tio chegou aí, beijo a todos. Boa noite a todos que estão aí. Caramba, que lembrança bacana a tua. E as festas americanas eram sempre respeitosas, familiares, sim. E a gente amava fazer aquilo. A gente levava um refrigerante e ficava lá a noite toda. Só que ninguém ficava bêbado, mas era coisa de criança, de pré-adolescente. Sim, ninguém queria ir embora. Era muito bom, ninguém queria ir embora, queria continuar ali, aquela música, né, da época, Information Society, The Razer, e um monte de coisa assim que tocava, né? O pessoal mais do rock era Pink Floyd, né, Led Zeppelin, e a gente vibrava com um copo de refrigerante na mão, comendo salgadinho, às vezes pizza de sardinha, que a mãe de alguém fazia, era festa americana bombando, né? Isso era festa bombada mesmo. Bombada, era ótimo. As festas americanas eram deliciosas, eram sim. Saudades da discoteca, eu também, por isso que às vezes eu escuto música e fico dançando sozinho em casa. Agora, chegou a adolescência, e na adolescência, você, lógico, essas músicas me lembram da patinação. A patinação surgiu com house, né? Com house, dance, house, pop. E aí você já estava adolescente nessa época da patinação também e tal. Como que foi a vivência na adolescência e como que você descobriu a arte? Ah, sim. Então, a arte, ela começou... eu sempre... Incrível, né? Vou recordar da minha mãe de novo. Minha mãe tinha muitos discos de vinil, né? Aguinaldo Timóteo, Maria Bethânia, Caetano Veloso, eram discos de coletâneas de novela, seja nacional ou internacional. Então tinha muita música antiga que eu ouvia, Teta Espíndola, e eu ouvia isso tudo, né? E achava muito bom, muito legal. Então eu, com mais ou menos uns 11, 12 anos, eu pedi de presente um violão, para eu aprender a tocar e tudo. E logo que eu ganhei esse violão, eu falei com um primo meu, Marcos, vamos montar uma banda. Só que nem eu ainda não sabia tocar violão direito, né? Ele também não sabia cantar muito bem, e a gente conseguiu uma bateria. Né? Isso nesse período todo que você está falando, da discoteca e tal, eu com 12 anos, né? 11, 12, 13 anos no máximo. Então, com 13 anos de idade, eu formei a minha primeira banda, né? Eu, um vocalista, que era meu primo, eu era, por incrível que pareça, eu tinha um violão, tocava e tal,
mas eles não gostavam muito do que eu evoluía com o violão, e realmente não era bom. Então eu passei, como eu tenho um ritmo muito apurado, né, para percussão, e a gente ganhou uma bateria, né, de um padrinho desse meu primo, e eu comecei a tocar bateria. E eu aprendi a tocar bateria de ouvido, dentro de casa, ouvindo os discos da minha mãe, batendo na coxa e batendo no chão. Eu peguei essa noção de bateria. Então eu fui autodidata, musical eu sempre fui, na verdade. Então, aí a gente montou a nossa primeira banda. Eu era o baterista, tinha um outro rapaz que era o violonista, né, e guitarrista, e o meu primo cantando, nós não tínhamos baixista. E essa banda, ela foi até os meus 16 anos de idade, dos 13 aos 16 anos de idade. Né, banda Menarca. Né, e a gente tocava algumas coisinhas tipo Legião Urbana, Capital Inicial, que era aquele feijão com arroz, mas é bem legal, muito bom. Mas a gente tocava mais, era música autoral. Né? Meu primo gostava de compor e tudo. Então, esse momento das danceterias, da discoteca, da época da Playhouse, da Sons e Efeitos, eu não sei onde você morou, Maurício, ou alguém que esteja aqui vendo a gente, não sei se morou ali naquela área ali do Valqueire, né? Então, Marechal, Madureira. Então, com certeza, se tem a nossa faixa etária, vai remeter, né, a lembrança a essas danceterias, que era Sons e Efeitos, Playhouse, é uma das mais famosas daquela região ali. E paralelamente, eu tinha banda. E a gente ia tocar em festa, barzinho, a troco de lanche, a troco de refrigerante, né? E era muito bom. Era mais divertido do que uma obrigação, entendeu? Quando a gente tinha um convite para tocar e tudo, a gente sacrificava para levar bateria, levar caixa e tudo, não tinha carro, era de busão mesmo. Não tinha esse negócio de van, de Kombi, né? Era ônibus mesmo, ou a pé. Uhum. Eu lembro que uma vez na casa do meu primo, isso é bem legal, na casa do meu primo, ele morava em Pilares. Então todos os instrumentos estavam em Pilares. A gente ia fazer uma apresentação próximo a Nova Brasília, essa que fica em Auma, né? Nós andamos carregando caixa, instrumentos e bateria, lógico, coisa pequena, né? De bateria, de Pilares a Inhaúma. Para montar, nós fomos, montamos, depois voltamos para tomar banho e tudo, aí que sim, um parente dele ia levar a gente de carro, mas não tinha como levar os instrumentos. E eu lembro disso, a gente andando na rua, era muito bom, era bem legal. Me veio agora essa recordação de uma das aventuras que a gente fez, para poder tocar, para levar, né, para levar a arte, né, a nossa arte, mesmo que ela seja capenga, mas é uma arte de coração. Então, toda arte que é de coração, ela é válida, né? Ela tem que ser respeitada. Então, era muito bom. Era muito bom. O mestre Milton Nascimento canta, né? O artista vai aonde o povo está. E vocês foram, mesmo que fosse a pé. Sou bem antes dessas bandas, já a Pizza de Sardinha. O Jefferson está dizendo que é bem antes das bandas. Pink Floyd, todas as bandas que você falou. Mas já a pizza de sardinha, delícia! Bom, bacana essa sua história aí, voltada para a música. E assim, que legal que vocês, na adolescência, formaram essa banda Menarca, que ficou marcada para vocês, quem fez parte, e para quem assistiu vocês. Agora, como que você chegou ao teatro? Aí... Vamos lá. Então, quando a gente estava no meio da banda, tocando, a gente já estava um pouquinho mais aprimorado, né, musicalmente falando, porque a gente estudava e tudo. Eu comecei a me interessar por teatro. Vem cá. Meu filho apareceu aqui. Dá um tchau. O Arthur, né? O Arthur. Já sei dele. Certo. Então, aí já nesse meio termo, eu virei para o meu primo, para os integrantes da banda, e falei, olha, eu tenho muita vontade de fazer teatro, mas teatro mesmo. Então, deixa eu ver. Agora você falou da memória, eu não vou lembrar a idade, mas aí eu comecei a pesquisar sobre teatro.
né? Mas eu queria ser ator de teatro, não de televisão, não ser aquele global que fazia sucesso. Eu queria o teatro, eu gostava de pôr o pé descalço num tablado, né? Porque eu tive essa experiência com música, apresentando numa escola, enfim, e eu achei bem legal, eu achei isso muito, muito divertido. Aí eu conheci, através de pesquisas e tudo, o tablado, né? A escola tablado, a escola de teatro tablado, onde eu me interessei bastante e vi que realmente deveria de se dedicar muito para conseguir. E eu pus na minha cabeça, falei, não, eu quero seguir esse caminho, mesmo que eu tenha que deixar a banda, foi o que aconteceu, para seguir o teatro. Então, numa daquelas inscrições que tinha, que até hoje tem, eu não sei como que é, mas na minha época nós tínhamos para a escola de teatro, né, no tablado, nós tínhamos de dormir uma noite antes para conseguir uma senha para poder conseguir a matrícula, né? E quando eu falo isso é particular, o tablado é particular. Então havia uma disputa, né, saudável, lógico que quem chegasse primeiro seria eu, não sabia, nunca se sabia quantas vagas tinham para o próximo ano. Então era um curso de improvisação, né? Eu fiz, foi em 95, se eu não me engano, 95, de 95 para 96. Eu fiz o curso de improvisação dentro do tablado, né? Aí no final nós apresentamos algumas esquetes e uma peça principal que foi Hamlet. Eu fiz, dentro de Hamlet, eu fiz 2 personagens principais, um era o Rei Cláudio e outro eu fiz a pantomima. Então, fiz 3 personagens, desculpa, fiz o coveiro também, eu fiz, em uma das cenas eu também fiz o coveiro. Mas então foi bem legal. Então eu conheci o teatro. Aí a partir desse momento eu comecei a me dedicar mais ao teatro, a correr atrás de algumas produções e tudo, mesmo que independente. E na decorrência da vida, né, eu arrumei uma namorada e aí a gente namorando, noivo e tudo, ela ficou grávida, que aí veio uma menina linda, o nome dela é Caroline. Eu acho que, não sei se alguém conhece a Caroline aqui, que esteja assistindo a gente, né? Tá me ouvindo? Não, eu tô falando eu conheço. Ah, tá. Eu pensei que eu estava falando aqui e ninguém estava me ouvindo, poxa. Então, aí eu, infelizmente, tive que largar temporariamente o teatro, né? Então, por causa das consequências da vida, enfim. Mas logo depois, por intermédio do Henrique, que é irmão da minha ex-mulher, né, da Juliana, da mãe da Carol, tio da Carol, estava fazendo teatro também no Teatro de Arena, em Campo Grande. E ele comentou comigo, né, que tinha um grupo no Teatro de Arena, Elza Osborne, né? É isso? Isso. Eu não tenho uma memória muito boa, não. É uma falha às vezes, tá? Me ajuda. Né? Lona Cultural Elza Osborne. Isso. E a professora era Regina Pierini, não é isso? Isso. Regina Pierini. Né? Isso, Regina Pierini. E eu fui lá e tudo, acabei entrando. É um grupo chamado Erva Cidreira. Então, foi lá, nesse grupo, né, que eu continuei, né, com o teatro até um determinado ponto da vida. E eu foi muito bom. E foi lá que justamente eu conheci o Maurício, gente, que está aí com vocês. Nosso anfitrião. Foi. Tem quase 20 anos isso. Eu tenho uma foto bem legal. Nossa, assim, na entrada do teatro, assim, você está abaixado, você está até se escorando na minha perna para tirar foto. Alguém que tirou a foto, eu não sei quem. E eu tenho essa foto, só que eu procurei no Google Fotos e não achei. Ela deve estar nos meus arquivos do computador, porque eu ia postar aqui, ia mostrar para vocês. Mas, infelizmente, eu não achei. Depois eu mando para você e você, se você quiser, você posta, mostra pro pessoal uma foto nossa. Mas na verdade eu também tenho guardado essa foto em algum lugar, porque a sua filha me mandou. A Carol, Carol. A nossa Carol me mandou essa foto. Legal. Mas eu tenho essa foto. Depois a gente vai falar sobre isso. Calma, não vamos adiantar não. Ivana Marcel. Ivan Martins Oficial, tá aí. Obrigado, Ivan. O Divo de ontem.
Bom, Alex, que bacana essa história do teatro. E que bacana que você fez tablado, que bacana você fez personagem marcante e shakespeariano, porque é tão bom falar de Shakespeare, eu amo, eu sou apaixonado por esse cara. E tanto que eu carrego ele aqui no cenário. E você fez uma das obras clássicas dele e tal, e eu sou apaixonado, e depois você foi para o nosso grupo com a Regina Perini, você também fez teatro lá com a gente, mas entre tudo isso, eu quero te perguntar, entre tudo que tu fez no teatro, qual o personagem marcante que você fez e que você tem um orgulho danado de falar? Eu fui aplaudido nele, eu me vivi ele no palco. Como você falou, eu gostava de botar os pés no tablado. Como colocou esses pés do personagem que você falou? Ele foi eu todo, eu me entreguei para ele. Então, por incrível que pareça, né, a gente falando de Shakespeare, falando de Hamlet, por incrível que pareça, não vou citar nenhum dos três personagens que eu fiz, embora a pantomima tenha me marcado bastante, porque foi um momento que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, um momento do teatro onde todos em silêncio tinham, por única e exclusiva finalidade e entendimento, prestar atenção em todos os meus gestos. Porque na pantomima nós não podemos falar nada. Nós temos de nos expressar literalmente com o corpo. Então é corpo e movimento, né? Mas, enfim, não foi. Por incrível que pareça, foi uma personagem que eu fiz no Erva Cidreira, né? No Teatro de Arena Elza Osborne, que foi o Sapateiro. Que nós fomos para Unifenas, e nós apresentamos pela Universidade de Alfenas, onde eu apresentei a peça onde eu interpretava o sapateiro. E foi muito legal, porque era um público, era uma peça infantil, e ali naquele momento eu me vi numa profissão de que hoje eu exerço, né? A profissão, eu sou professor de educação infantil, mas como que a vida nos prepara para as coisas, né? Eu sou músico sou músico amador por amor, sou teatro, né? Sou ator amador por amor, e tudo isso que eu tenho, que eu adquiri durante esses anos, eu emprego hoje dentro de sala de aula. Então, o que me marcou foi a personagem do sapateiro. Né? Eu lembro até hoje a música, né, que era martelando, martelando, martelando sem parar, martelando, martelando. Então, eu entrava no palco, né, cantando essa música e fazia algumas palhaçadas e tudo, atraía a atenção do público infantil, e isso era muito legal. Isso era muito bom. As crianças sorrindo pelo sapateiro atrapalhado. Depois, lógico, tinha desenrolado a história, ele tinha uma outra missão dentro da história, né? Mas me marcou bastante. Essa personagem do sapateiro. Entendeu? Que lindo isso, e que orgulho para a Regina Perini, onde quer que ela esteja, ela está sendo homenageada nesse momento. Com esse carinho aí, que ela soube fazer um bom trabalho, né? Ela era muito carinhosa, muito amiga nossa. Alex, continuando, e adorei e você falou muito que isso tudo serviu para a sua formação e para a sua profissão de hoje. Então, sim, eu te pergunto, qual é a sua formação? Então, a minha formação, eu sou professor de educação infantil, formado no antigo normal, né? Que hoje em dia tem formação a nível técnico, que era o normal, mas lógico que eu não usei aquela saia preguiada, nem nada, tá? Fica tranquilo que do Sara. Eu já fiz algumas faculdades, mas não terminei nenhuma. Dentre elas eu fiz História, Pedagogia e Matemática. A matemática foi a que eu mais avancei, eu cheguei até a iniciar o 5º período, mas não terminei.
Não terminei por decorrências da vida e hoje em dia eu não me vejo também terminando uma faculdade de matemática. Então eu tenho essa minha formação amadora no teatro, né? Tenho a minha formação amadora na música. Eu tenho uma formação de curso internacional em coach, né? Coach internacional. Eu tenho método de intercepção de inteligência emocional e eu trabalho com tudo isso dentro da minha profissão. Então, eu digo que a minha formação hoje em dia, ela é bem extensa, mas ela ainda não terminou, né? Ela ainda não terminou, porque... E é muito bom isso, porque às vezes as pessoas se escoram atrás de um papel, não desmerecendo, lógico, mas para falar, poxa, eu terminei isso, tô legal. Não, e para mim parece que não, parece que sempre vai ter alguma coisa, um que a mais que eu tenho que aprender, e isso é verdade. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre tendo essas experiências novas que nos levam a conhecimentos que, às vezes, uma sala de aula não nos passa. Quer dizer, às vezes não, sempre, né? Sempre. Então é isso, a minha formação dentro da minha profissão, eu sou professor de educação infantil há bastante tempo, eu leciono, na verdade eu leciono desde os meus 29 anos. Né? Trabalhei durante muito tempo como estagiário de matemática, então eu dava aula de matemática, física e química como estagiário, e depois que eu ingressei no serviço público, né, eu estou há 11 anos na prefeitura do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, e sempre trabalhando com educação infantil. E engraçado que quando eu comecei a educação infantil, deixa eu falar que isso é muito legal, assim que eu entrei para a educação infantil, no primeiro dia que eu me apresentei à direção da escola, falei, tudo bem, estou começando hoje, tomei posse e tal, me colocaram numa turma de maternal 1. Maternal 1, para quem de repente não sabe, são crianças de 3 anos de idade. De 2 a 3 anos de idade. E então, tipo assim, fez 3 anos de idade, né? Então eles se sentem como os mais velhos, porque eles não são mais do berçário, mas tem um determinado momento que é um chororô, todo mundo, né? Só que aí, quando eu comecei no meu primeiro dia, eu falei, gente, eu vou pedir exoneração porque isso não é para mim. Não é para mim. Maurício, parece que é mágico, porque eu comecei 7 horas da manhã, 9 horas da manhã eu já tinha esquecido aquele meu pensamento de, não, isso não é para mim, calma, eu acho que dá para contornar. Meio-dia, eu já estava achando muito divertido, porque tem o carinho das crianças que começam a te olhar com um olhar diferente, um olhar encantador, um olhar que te prende. E no final do expediente, né, quando era por volta de 3 horas, 4 horas da tarde, eu já estava ansioso para outro dia eu voltar. Eu falei, nossa, isso é para mim, cara, porque dentro de sala de aula, tudo que eu já fiz de arte, como a gente estava comentando aqui, que é a música, o teatro, a brincadeira livre, né, a improvisação, tudo eu posso aplicar dentro do meu trabalho. Então eu vejo como que a vida me preparou, né, dentro da arte, de tudo aquilo que eu passei, para exercer, né, o meu ofício hoje em dia. Né? Então é muito conteúdo que eu tenho para passar para as crianças. E eu brinco muito com elas em termos de música, teatro, eu faço teatro de mamulhengo com elas, eu tenho contação de história com elas, que é interativo, elas vivem um personagem, o que elas querem ser. Eu faço improvisação de música, né? Eu levo violão, às vezes eu levo o ukulele, ou ukulele, tanto faz para quem fala, levo pandeiro, levo percussão, e tudo isso eu desenvolvo dentro do meu trabalho. Então isso é muito bom. Eu estou te falando tudo isso porque a gente começou justamente com o título, Tio Alex, né? Professor Tio Alex, professor de educação infantil. Então, por isso eu estou te completando essa Eu estou amando, é fascinante isso, é fascinante. O carinho infantil é divino, é sim, Jefferson, é divino. É uma coisa mágica mesmo, é uma coisa de Deus, né? Cara, que bacana. E aí, assim, depois disso tudo, a minha pergunta é: o que o teatro significou
na sua vida para resultar isso tudo que você é? Cara, o teatro, não só o teatro, mas a música também, né? Eu comecei com a música, por mais que eu tenha me bandeado para o teatro, né? Até hoje eu vejo o teatro como uma coisa bem, assim, me encanta muito, apesar de eu ainda estar envolvido com música, tá? Eu tive banda há pouco tempo, estou montando uma outra banda para a gente tocar na noite mesmo, e tudo que é divertido. Mas o teatro, ele tirou ele tirou, não, ele abriu a porta que estava fechada para a arte que existe dentro de mim, né? Então, ele me desenvolveu mais como um artista, man baby, né? Solto e livre de qualquer compromisso. O meu compromisso é de fazer as pessoas rirem. E isso eu faço no meu trabalho. Então, quando você pergunta o que o teatro trouxe para você de positivo, né, para eu poder exercer hoje a minha profissão, não só minha profissão, eu sou uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, eu brinco, eu zoo todo mundo, no bom sentido, né, da palavra, e isso é muito bom. As pessoas que trabalham comigo sabem disso, falam, então o teatro ele trouxe isso para mim. O improviso, a improvisação dentro de teatro que eu trabalhei, no tablado, ela é muito boa, porque ela te tira de situações complicadas onde você transforma em humor, né? Então, isso é muito bom. As tiradas que a gente tem no dia a dia, dentro de uma situação de conflito, e você faz daquilo uma comédia saudável, até a pessoa que está ao teu lado, que está um pouco chateada, ela já solta um sorriso e aquilo é gratificante, aquilo te recompensa. Então, eu acho que o teatro ele tem essa mágica, né? Essa magia. Eu acho que é isso. Isso aí. Eu acho. Lembrei-me do tio Cosme, doce lembrança. Que legal, bacana, Jefferson. Tu tá aí emocionado, então. Que bacana. Bom, que bacana também foi o seu significado para essa pergunta. O teatro, ele tem essa magia, esse dom, esse poder, que a gente não consegue nem descrever e nem expressar tudo em palavras. Agora, a gente vai terminar a primeira parte com a última pergunta e vamos para a parte final. Então, a última pergunta da primeira parte é: quem é Alex Cardoso hoje? Então, Alex Cardoso hoje é o Alex. As pessoas me chamam de Alex Cardoso, eu tenho um Alex Cardoso, eu coloco o Cardoso, mas todas as vezes que alguém me chama de Cardoso, eu ainda né? Às vezes me chamam só do sobrenome, Cardoso. O Alex, né? Ele é uma pessoa bem, bem divertida, bem alegre, bem feliz. Eu me sinto uma pessoa feliz, eu me sinto uma pessoa realizada, principalmente profissionalmente, né? Eu faço muito bem. Volto a falar, como desde os meus 15, 16 anos, eu me apaixonei pelo teatro, eu entrei numa profissão que é de professor, que é literalmente um teatro todos os dias. Um teatro no sentido lindo da palavra, né? É um teatro de você estar interpretando quem você quer ser, como você quer ser, e tirando risadas, sorrisos do seu público. Então não existe coisa melhor para um ator do que satisfazer e alegrar o seu público. Então hoje eu me sinto muito feliz por causa disso, cara. Muito mesmo, de coração. Eu agradeço todo dia, porque eu já tive outras profissões, lógico, não desmerecendo, nem deixando elas para o lado, porque hoje eu sou o que eu sou, hoje eu tenho o que eu tenho, por outras profissões também, né? Mas eu já tive outras profissões que a gente levanta assim, sem vontade de ir, sem vontade de trabalhar. E eu brinco, às vezes, eu comento com as minhas colegas de trabalho, eu falo assim, pô, gente, vocês reclamam demais. Eu acho que eu teria coragem de trabalhar de graça. Eu trabalharia de graça para essas crianças. Eu faria de graça o que eu faço recebendo. Porque é muito bom, Maurício, é muito bom você poder trabalhar e você ver um sorriso sincero, né? Se eu fosse um vendedor, que eu já fui, se eu vendesse alguma coisa para um cliente,
o sorriso que eu tiraria daquele cliente seria pelo fato dele estar comprando um bem para ele, e não pelo interior que eu estivesse passando, que é meu, dando para ele de presente e tirando dele um sorriso. É o que eu falo. Então, o ator, né, o ator de teatro, o ator, né, o ator de alma, independente se ele é formado ou não é formado, o ator de coração, quando ele tira o sorriso sincero de alguém, eu acho que ele é a pessoa mais realizada do mundo, seja esse alguém quem for, seja um adulto, uma criança, um idoso, uma mulher, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então isso é muito bom. O sorriso de outra pessoa é o que me paga hoje. Então hoje eu sou muito feliz por fazer o que eu gosto. Né? Então o Alex Cardoso hoje é uma pessoa muito feliz. Né? Hoje e para frente também. Sinto tudo, todos os dias eu interpreto, sinto realizado, não vejo em outra profissão. Isso aí, Jefferson. Ser professor é muito bom, né? Estamos aqui os três debatendo o mesmo assunto. O Jefferson na casa dele e nós dois aqui. Bom, entramos na segunda parte do nosso bate-papo@.com, e hoje, Alex Cardoso, o tio Alex, o divo da semana, dos divos. E então, tio Alex, agora a gente vai entrar na parte que vai para o final, então eu venho nas perguntas um tanto mais sérias e pesadas. Eita. Vamos começar um papinho mais... universitário, não, né? Tem ficha? Não. Você tem que responder, sim, sempre responder. Só sim e responder, só. Essa é a sua opção, única opção. Mas, vamos lá. Você falou que hoje você é o Alex, hoje você é feliz, hoje você é realizado, hoje, em 2020. E foi justamente nesse ano que aconteceu uma pandemia que tomou o mundo, e coisa que você, como artista, só imaginava no cinema. Mas aconteceu na vida real. E você está vivendo, eu estou vivendo, todo o mundo, o planeta Terra está vivendo essa pandemia mundial. Sim. E é uma coisa tão séria que só está aumentando, só está piorando, e o Brasil já está com quase 8 meses de pandemia, e está uma situação cada vez pior. Mas só que, ao mesmo tempo que esteja pior, eu sei que teve modificação na sua aula, você que é professor não pôde dar aula presencial, como eu, como o Jefferson, como tantos professores, quer dizer, todos os professores, teve que se virar com o vídeo, com a tecnologia. Eu assisti a alguns vídeos seus dando aula, amei. Você ensinando, fazer recortes, montagens e tal, a atividade daquele dia, você cantando música, eu adorei. Contação de história, eu vi, e eu fiquei impressionado com o seu trabalho, porque você só fazia isso presencial dentro da sala de aula. E aí, na pandemia, eu, que sou teu amigo, só consegui ver teu trabalho fora da sala de aula, mas você estava fazendo aquilo para os seus alunos. E foi contagiante até para mim, que só te conheço pelo teatro, e há anos que a gente não se vê. Sim. E eu pude ver o seu trabalho. E então a pandemia tem o lado ruim, que é a tragédia, mas teve o lado bom, que é esse recomeço, essa reconstrução, essas possibilidades que eu criei esse projeto da live, tanta gente fez live, tanta gente se comunicou virtualmente. Sei lá, eu acho até os idosos aprenderam a mexer mais com a tecnologia. Então, assim, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Então, assim, é igual o teatro. O teatro, as máscaras do teatro, uma é a comédia sorrindo e a outra é a tragédia chorando. Ou seja, na pandemia teve a tragédia, que são as mortes, mas teve o lado positivo, o feliz, que era você saber que você é capaz de fazer isso,
você saber que você pode olhar para uma câmera e falar bem, focar bem, explicar bem. Ou seja, todos nós tivemos que nos dedicar ao que a gente não estava preparado. Então, eu te pergunto, qual a sua reflexão sobre esse momento tão difícil? Então, esse momento, ele serviu muito para, dentro do meu universo, dentro do meu mundo, para unir mesmo muito a família dos nossos alunos. Porque nós, professores de educação infantil, nós tínhamos um problema, nós temos, na verdade, ainda, né, mas não sei como voltar, quando voltar, como vai ser, o problema do distanciamento da família com a criança. Então, hoje, com a pandemia, com o trabalho que a gente fez, né, das lives e tudo mais, né, na verdade eram vídeos, eu não fazia live, eu fazia vídeo e colocava no grupo para eles assistirem, mandava no WhatsApp também, no grupo dos responsáveis, lá sempre tem mais resposta, mas os próprios responsáveis falando, nossa, eu não sabia como era tão difícil passar essas informações que a gente sempre julgava tão boba, né? Porque muitos responsáveis consideram que a educação infantil não é escola, não é escolarização, e é. Então isso foi muito importante para a minha área, para os responsáveis saberem disso, que a escolarização ela começa desde o bebê, bem novinho, o bebê aprendendo, e até brinco, às vezes quando a gente está idiotizando a criança, falando de tudo colocando no diminutivo, a criança nota isso e ela, por si só, ela se pergunta, nossa, por que ele está falando ou ela está falando assim comigo? Porque carinho é uma coisa. E você idiotizar a criança de uma maneira como se ela não pudesse entender uma palavra normal, né? Sem diminutivo, então a família entendeu isso. Porque tem o feedback que nós temos dos familiares, né? Por esse lado foi muito bom. Nossa, como que é importante, todo o conteúdo que você passa, a gente não está dando conta de uma, duas crianças, eu fico imaginando vocês dentro de sala, por exemplo, eu sou de pré-escola, então eu não tenho auxiliares trabalhando comigo. Então eu tenho, eu até falei 20, 25 alunos, mas a minha turma são 31 alunos. Frequência, em média, 27, 28 alunos. No começo do ano, né, então esse ano não teve essa presencial, mas normalmente é assim. Então, nós temos nossas estratégias para poder passar todo esse conteúdo, a gente tem que dividir a turma e tudo mais. Então, por causa da pandemia, por causa desse lado ruim do que aconteceu, eu posso tirar essa coisa boa, né? Que os familiares, a família está mais unida com a criança, está participando mais com a criança, por mais que eles não queiram mesmo, porque é chato, você tem que ter uma preparação mesmo para poder lidar com as crianças, para poder fazer o trabalho bem feito. Então, os pais, a maioria dos pais, alguns pais sim, mas outros não têm paciência, não têm tempo ou não querem fazer, tem isso também, né? Mas eles reconhecem. Então eles estão valorizando mais o trabalho do professor dentro de sala de aula, porque eu já ouvi de muitos pais chegarem para mim, eu já tenho um diferencial muito grande por eu ser homem dentro da educação infantil. Não existe? Existe bastante. Mas há o preconceito. Eu já sofri preconceito de próprios colegas de trabalho, né? De colegas mulheres, né? Mas isso eu tirei de letra, né? Caiu por terra e hoje em dia as pessoas me veem com uma outra visão. Mas ainda há esse preconceito. Então, o fato de você trabalhar com a educação infantil, ainda sendo homem, e passando toda essa informação para eles, às vezes eles falam, nossa, eu não entendo, essas crianças é trabalhinho de casa, porque eu cobrava trabalhinho de casa, pedia trabalhinho de casa, mas não estou para cortar papel, não é cortar papel. Existe um significado muito além do que cortar um papel e você pegar aquela tirinha e fazer alguma coisa com ela. Para a criança, é muita informação. Né? Eu tenho um exemplo muito bom, de que você sabe o que é a letra A,
Mas você sabe qual é a letra A em japonês? É a mesma coisa, uma criança para o nosso alfabeto. Ela não sabe o que é uma letra A. Então, para ela, é a mesma coisa, o mesmo significado que nós temos. Qual é a letra A em japonês? Eu não sei. A criança também não sabe o que é a letra A. Nossa, só a letra A é uma coisa boba. É boba porque a gente já sabe. Né? Então, essa resposta, por causa da pandemia, nós tivemos e foi muito positiva. Muito positiva. Mas isso tudo vai passar, né? Tá vindo a vacina aí, tudo vai se resolver. E eu acho que ano que vem vai ser muito mais promissor, muito melhor em tudo, em relação a tudo. Eu acho que é isso. Que bom. Não sei se que bacana, que bacana. Foi lindo. Foi lindão. Agora deixa eu te falar, já que você fez isso, você experimentou essa tecnologia para o seu trabalho, você utilizou a arte como a música, a contação de história, o teatro, nos vídeos também. Você teve ou tem ideia de planejar ou realizar algum projeto em 2021? Um projeto que você diz em relação a quê? Projeto... Sei lá, talvez na pandemia você teve um estalo e o ano que vem eu vou querer fazer isso. Ou seja, ou fazer uma outra faculdade, ou fazer aula de canto, ou dar aula de música, sei lá. O que você tem de projeto para 2021? Então, a faculdade em si, eu tenho muita vontade de estudar música, né? Faculdade mesmo. Mas é uma coisa, não diria profissional, é uma coisa pessoal, é um sonho, né? Já andei vendo algumas universidades e tudo, mas enfim, e projeto voltado para o meu trabalho, o que eu fiz nesse período de pandemia, dos vídeos, contação de história, eram coisas bem curtas. Na verdade, eu trouxe o que eu levava da minha sala de aula para o vídeo. Porque a minha interação com os meus alunos, ela era totalmente voltada para a arte, né? Era desde a pintura até a música, como eu falei com você, o teatro de Mamulengo, né? O teatro de Mamulengo, onde eu pegava a criança, sentava todos eles assim, no chão, e chamava um dos alunos, e, por exemplo, chamava a Mariazinha. Mariazinha, qual a história que você quer ouvir? Eu quero ouvir a história da princesa. Então então você vai ser a princesa. Qual o nome da princesa? E ela falava. Eu virava ela de costas para mim, virava ela de frente para a plateia, todas sentadas de bumbum no chão, de perninha de chinês, e prestando atenção, eu falava, gente, essa aqui é a princesa amarelinha, né? A princesa que ela queria ser. Eu vou contar a história dessa princesa. A criança, né, a Mariazinha, ela não esboçava uma palavra. Eu contava a história usando o corpo dela como todos os movimentos do que a princesa. Se a princesa quisesse voar, ela voava. E eu tinha esse feedback, eu tinha essa resposta das crianças que estavam no chão, porque elas viajavam com o meu contar, com a minha contação de história, vendo a personagem no corpo da criança, ali, a Mariazinha, que era uma princesa. Então eles viam a princesa, eles viam a mágica, eles viam o Homem-Aranha, eles viam o Hulk, eles viam tudo. Então isso era muito bom. Agora, projeto para o ano que vem, voltado ao meu trabalho, é continuar com isso, né? Porque eu tenho uma resposta muito boa, muito satisfatória das crianças. Eu tenho personagens, tenho histórias que eu criei, com personagens, né, para a educação infantil, histórias de bruxinhas, histórias de bruxa boa, bruxa má, né, que tem nome, músicas que eu fiz, eu tenho músicas autorais que eu fiz para as crianças, né, enfim, isso é muito legal, eu quero continuar fazendo, eu quero, de repente, montar um livrinho de cordel, alguma coisa bem voltada, assim, teatro de Mamulengo com música, uma coisa bem, né, bem simples. E também na verdade eu estou criando um novo canal, como eu te falei, eu sou coach, né?
Então eu quero colocar isso para fora, porque eu tenho muitas ideias, muitas coisas, às vezes eu escrevo algumas coisas legais, e eu quero externalizar isso, externalizar nesse canal. Eu acho que você está até me seguindo, que é Seu Coach Lariando. É um novo canal, então eu estou começando aos poucos. Eu estou sem a obrigação. Eu estou fazendo dentro da minha vontade e dentro das ideias que vão surgindo. E eu coloco alguma coisinha lá. Talvez mês que vem ou final desse mês eu comece a fazer vídeos pequenos falando de certas coisas, de algumas coisas. Eu acho que vai ser legal. Vamos ver como é que vai ficar. Sim. Sim, bacana. Você fez um novo perfil, né? Um outro perfil de coach outro perfil no Instagram. No Instagram. Sim. Mas tem um canal no YouTube também ou não? Eu tenho um canal no YouTube que é Mamulengo Falante, né, do Alex Cardoso. Mas eu pus algumas coisas, alguns vídeos, mas não é uma coisa que eu quero dar continuidade. Eu pus mesmo para incentivar meu filho, porque meu filho também fez um canal no YouTube de desenhos e tudo, esse que estava aqui agora. Então, para incentivar, eu também fiz, lógico, com conteúdo mais adulto, mas eu não quero dar continuidade para essa parte do YouTube. Eu vou focar mais no Instagram mesmo, com esse outro perfil, né? Voltado eu mais pensei que você tinha. Eu pensei que você ia criar um canal no YouTube para tentar organizar os vídeos de aula. Criar um canal tipo Tio Alex. Alex, e deixar lá registrado, porque depois, assim, os seus vídeos podem servir de aulas para outros professores. Sim. É uma ideia boa. É uma ideia que eu posso pensar mais à frente e fazer, sim. Porque os vídeos já existem. Na verdade, é só eu criar o canal e postar, né? Os vídeos vai ser uma playlist. Faz uma playlist, a seleção lá dos vídeos e pronto, e o pessoal acompanha. Bom, eu acho que seria... Nada, amigo. Eu já estava imaginando isso já. Que bacana. E agora, já que você falou de que ser professor de educação infantil, por mais que tenha muitos, ainda é uma coisa que as pessoas olham com preconceito, tanto a sociedade quanto os próprios colegas, né? Porque não é fácil ver um homem, né, numa área que foi sempre dominada por professoras, tias. Sim. Então, perguntando assim, mas você sobressaiu, sobrelevar, resolveu, e hoje você está aí, tem o teu espaço, você não pegou o espaço de ninguém, você domina o que você sabe, e isso que importa. E cada um tem que ter o seu espaço. Então, você conseguiu, então é isso que está aí, e com certeza, futuramente, vamos ter mais professores homens na área infantil, na educação infantil. Mas agora, você também foi uma criança, você também estudou no CA, no antigo CA, no maternal, no jardim, e na primeira série, na segunda série, que era o antigo primário. Então, desde essa época que você começou a frequentar a escola e que conheceu a primeira, com certeza foi mulher nessa época, a primeira tia, e você teve, da primeira, você teve várias e vários outros, até chegar nas faculdades que você estudou. Então, você teve vários professores, homens e mulheres. Só que a minha pergunta é, quem é o professor ou a professora que marcou a sua vida? A professora que marcou a minha vida, que eu lembro dela até hoje, porque eu frequentei a casa dela, era minha professora de segunda e terceira série, Dona Neuza. Eu chamava ela de Dona Neuza, e não de professora Neuza ou tia Neuza, porque todos os responsáveis chamavam ela de Dona Neuza, né? E eu tive amizade com ela até na minha época de ginásio, quando eu fui trabalhar. Quando eu fui estudar na
na escola Valdemar Falcão, que fica na Intendente Magalhães, né? Fica em Valqueire, Vila Valqueire, divisa Bento Ribeiro, Vila Valqueire. Então eu estudava numa escola chamada Valdemiro Potts, onde ela era minha professora, ela se aposentou, depois de aposentada eu ia na casa dela beber água, encher o saco, ela falava, poxa, até depois de eu sair da sala de aula, as crianças me perturbam. Dizia, bom, vou dar água. Aí dava água pra gente, a gente jogando bola na rua, né, como eu te falei, que era a brincadeira mais usual do momento, né, era bola. E ela, a professora, Dona Neuza, foi a minha professora do 2º e do 3º ano. Infelizmente ela não foi minha professora do 4º ano, porque ela se aposentou, mas mesmo assim eu continuei até o meu ginásio, até a minha 8ª série, eu continuei enchendo o saco dela. Entendeu? Dona Neuza, me dá água, me dá água. E por acaso você tem notícias dela, ou teve ultimamente? Ah, sim, não, ela já faleceu, eu morava lá ainda, né, ela logo depois faleceu, infelizmente, mas eu acho que quando eu fui para o ensino médio, no meu primeiro ano, que foi na Visconde de Mauá, na extinta Visconde de Mauá, que hoje é Faetec, em Marechal Hermes, aí ela faleceu, entendeu? Ela veio a falecer. Mas ela me marcou bastante. Legal. Ela brigava muito comigo. Ela brigava muito. Eu lembro disso, mas eu adorava ela. Que bacana. Então, você hoje, como professor infantil, você tem a noção do que ela possa estar sentindo, aonde quer que ela esteja lá no céu. Ela deve estar tocada, emocionada e te agradecendo. Eu sei o que ela tá sentindo. Ela fala, eu queria muito que os seus alunos fossem na sua casa te pedir água, como você ia. Ia pedir água, voltava a pedir água, mais tarde pedia água. Não tem água em casa. Parece que não tem água em casa. Era bom lá. Era bom. Que bacana, que bacana. Tomara que aí quando vocês se encontrarem vai ser isso, vocês vão rir muito e vão se emocionar. Bacana. Jefferson disse, segurei minhas lágrimas ao lembrar do início do isolamento. Clarinha Ribeiro entrou aí, minha filha, linda. Que bacana, tia Neuza, que você não chamava de tia, era dona Neuza. Era dona que bacana Neuza. E doce lembrança para nós que somos professores. É sempre um orgulho a gente homenagear outro professor. Em qualquer época, em qualquer geração. O professor é uma profissão sagrada. E nós estamos nela.